No aeroporto de Tolmakiovo, em Novosibirsk, desenrolou-se uma verdadeira história de detetive. Imagine, dois migrantes que trabalhavam em uma mina de ouro na região de Irkutsk decidem jogar um grande golpe. Eles roubam parte do metal precioso e, mal terminam o turno, se dirigem para Novosibirsk. O plano era simples: pegar um avião e desaparecer para sempre da Rússia com o saque. Mas aí está o problema. Os policiais de transporte não dormem no ponto. Durante a inspeção das malas, algo os deixou em alerta. Aparentemente, um olhar experiente notou que a alça da bagagem era suspeitosamente maciça e na lata de café dentro da mala havia algo claramente mais pesado do que café solúvel. Então, os funcionários decidiram verificar suas suspeitas e descobriram ouro e prata escondidos. 2 quilos de metal precioso são aproximadamente 4,4 libras. E o valor da captura é superior a 16 milhões de rublos ou cerca de 175 mil dólares. Uma quantia impressionante, com a qual se pode comprar uma casa luxuosa ou vários carros de luxo. Mas agora, a única moradia que aguarda os criminosos são as celas do centro de detenção. A polícia já abriu um processo criminal e os detidos enfrentam até 5 anos de prisão. O plano deles falhou, mas este caso é apenas um entre muitos. Não faz muito tempo, no mesmo Tomachevo, um homem tentou levar 32 mil dólares em dinheiro para fora da Rússia. A tentativa falhou e agora sua carteira enfrenta um golpe sério. Multa de até 10 vezes o valor da mercadoria contrabandeada. Essa foi uma viagem e tanto. Parece que o aeroporto Tomachevo está se tornando uma verdadeira armadilha para contrabandistas. Talvez alguém ainda esteja tentando fazer algo semelhante agora mesmo. Esperamos que a polícia de transporte esteja em alerta. Bem, vamos continuar. Moscou, aeroporto de Sheremetyevo. Aqui, entre milhares de malas, uma se destacava por uma carga bastante específica. Dentro havia um predador alado vivo, cujo valor no mercado negro chega a 50 mil dólares. É um falcão gerifalte, um falcão raríssimo que está ameaçado de extinção na Rússia. E este exemplar específico quase já tinha voado para o exterior. Mas, felizmente para o falcão, no último momento, os serviços especiais frustraram os planos dos contrabandistas. A apreensão ocorreu de forma relâmpago. Um dos criminosos, que até um momento atrás distribuía subornos com confiança, de repente percebeu que as brincadeiras tinham acabado. O FSB entrou em ação. Várias pessoas foram detidas. Entre eles, carregadores que discretamente colocavam malas com mercadorias ilegais nos contêineres. O esquema era astuto. A bagagem era enviada em um voo, mas não havia passageiro com bilhete. Assim, a bagagem voava para outro ponto do mundo, onde era recolhida pelos destinatários. No entanto, desta vez tudo saiu do planejado. Os guardas de fronteira ordenaram à tripulação do avião que estava decolando para Yerevan que parasse o movimento. Enquanto os pilotos aguardavam mais instruções, o compartimento de bagagem foi aberto e lá, entre as malas, encontraram uma gaiola. Dentro dela, um magnífico falcão, cujas terras nativas estão em algum lugar de Chukotka ou Kamchatka, a 7.000 milhas daqui. Mas como uma ave dessas poderia se tornar objeto de contrabando? A questão é que no Oriente Médio, para onde o voo estava indo, há caça com falcões. É um sinal de luxo, acessível apenas às pessoas mais ricas. E os falcões são ajudantes especialmente valiosos, pois não são apenas rápidos, são relâmpagos. Esta ave é capaz de atingir velocidades superiores a 180 milhas por hora. Após a tentativa frustrada de contrabando, esta ave raríssima passará por quarentena e recuperação. Se o controle veterinário não detectar problemas, ela será devolvida à natureza. Já aqueles que tentaram roubá-la enfrentarão outro caminho, direto para a prisão. Os contrabandistas enfrentam até 7 anos de prisão. China, cidade de Shenzhen. Um dia comum na alfândega no distrito de Futian, mas de repente a atenção dos funcionários é atraída por um passageiro. O homem, para dizer o mínimo, anda de forma incomum. As costas retas, os joelhos não se dobram, os movimentos são restritos, como se não fosse uma pessoa, mas um robô. Naturalmente, os experientes agentes alfandegários percebem imediatamente que há algo errado aqui. A inspeção comum da bagagem não revela nada, nenhum item proibido. Mas quando o passageiro passou pelo detector de metais, o alarme disparou. Talvez este detector de metais nunca tenha estado tão certo. O cidadão foi solicitado a tirar a roupa de cima, e então se revela um verdadeiro milagre da engenharia. Na interpretação chinesa, é claro, diante dos agentes alfandegários estava uma pessoa literalmente envolta em smartphones. 94 iPhones. Isso é quase 20 libras de eletrônicos. Cada um deles estava colado ao corpo com fita isolante, formando algo como um colete à prova de balas. Os pacotes com os telefones estavam firmemente ajustados ao peito, costas, pernas e até braços. Não é de se surpreender que a caminhada do jovem fosse muito ridícula. Como uma ideia dessas poderia ter surgido? A questão é que o contrabando de gadgets na China é um negócio que prospera, apesar da disponibilidade de modelos oficiais. No mercado negro, smartphones roubados são muito procurados e a revenda pode trazer um lucro enorme. Este homem do iPhone claramente esperava ganhar muito dinheiro, mas infelizmente, sua própria falta de precaução o traiu.
É irônico que um smartphone moderno pese não mais que 7 onças, mas se você amarrar 94 deles ao corpo, é impossível escondê-los. As autoridades chinesas ainda estão lutando contra esse tipo de contrabando, mas para cada medida das autoridades, os contrabandistas encontram uma nova invenção e o ciclo se fecha. Interessante, será que alguém vai inventar algo ainda mais louco? Aeroporto de Sheremetyevo, um dia comum, centenas de passageiros, milhares de malas, e uma pessoa que decidiu que a melhor maneira de pegar o voo era viajar como bagagem. Um jovem, claramente sob efeito de álcool, se aproxima do transportador de bagagem. Em vez de ir ao balcão de check-in, ele simplesmente pula na esteira em movimento e parte para a viagem. Primeiro, ele tenta correr pela esteira, mas gravidade e álcool são coisas incompatíveis. Ele perde o equilíbrio, os sapatos saem dos pés e no final ele desiste. Mas o mais interessante estava por vir e, infelizmente, não foi capturado pela câmera. A esteira leva o homem para a área de triagem de bagagens, onde as malas são escaneadas antes de serem carregadas nos aviões. E então se descobre que nossa bagagem não está dentro dos tamanhos padrão. O homem fica preso no scanner de raio-x como uma encomenda de tamanho excessivo. Ele já não consegue sair por conta própria. O serviço de segurança veio em seu auxílio. Logo, outros funcionários do aeroporto também chegaram ao local. O viajante bêbado provavelmente esperava por um bilhete para a classe executiva, mas em vez disso recebeu um bilhete direto e irrevogável para a delegacia de polícia. Os agentes aduaneiros chineses já viram de tudo em suas carreiras, mas um homem que tentou entrar no país com mais de 100 cobras em suas próprias calças é algo além do imaginável. Em 10 de julho de 2024, no já conhecido ponto de passagem, Futian, localizado na fronteira entre Hong Kong e a China continental. Um passageiro aparentemente comum caminha pelo corredor verde, confiante de que ninguém lhe fará perguntas desnecessárias. Mas os agentes aduaneiros percebem. O homem está se comportando de maneira estranha. Ele está nervoso e seu andar é tão cauteloso como se estivesse realizando um truque mortalmente perigoso. As suspeitas aumentam e o homem é enviado para uma inspeção. E é aqui que começa o mais interessante. Nos bolsos das calças do inspecionado encontram-se 6 pequenos pacotes enrolados com fita adesiva. Os funcionários os abrem e ficam extremamente surpresos. Dentro dos pacotes, a cobra se contorcendo. A cena não é das mais agradáveis, para ser honesto. Um total de 104 répteis vivos de várias cores e tamanhos, vermelhas, com rosas, brancas. Algumas das cobras pertencem a espécies raras, que nunca foram encontradas na natureza na China. Para onde o homem as estava levando? Provavelmente para o mercado negro. A China é um dos maiores centros mundiais de comércio de animais exóticos. Cobras raras podem valer milhares de dólares aqui. Por isso, dezenas ou talvez centenas de cidadãos chineses se envolvem em atividades ilícitas como o contrabando. Mas o nosso caso tem um desfecho. Toda uma carga viva. Foi apreendida, o contrabandista foi detido e agora ele terá que responder perante a lei. Aeroporto de Krasnodar. Um dia comum, passageiros comuns e uma bagagem muito incomum. Um cidadão do Uzbequistão passa pelo corredor verde com contêineres de plástico. À primeira vista, nada suspeito, mas quando os agentes alfandegários olham dentro, seus olhos se arregalam, pois nos contêineres há 2 leopardos e um tigre de bengala branco. Esses pequenos não são brinquedos de pelúcia, mas predadores vivos, com idades entre 1 mês e meio a 2 meses e meio. Eles tinham sido recentemente desmamados da mãe e estavam muito fracos para até mesmo beber leite sozinhos. Mas o mais assustador, catéteres foram encontrados em suas patas. Aparentemente, o contrabandista administrou sedativos para que os filhotes não fizessem barulho durante o voo. O criminoso planejava tirá-los da Rússia sem qualquer documentação. Ele claramente esperava que os adoráveis filhotes não chamassem a atenção. Mas, felizmente, a tentativa falhou, e agora o contrabandista enfrenta até 7 anos de prisão e uma multa de 1 milhão de rublos. E quanto aos animais? Eles foram enviados para o zoológico de Krasnodar, onde especialistas certamente irão restaurar suas forças. Aeroporto Vnukovo. Fluxo de passageiros, malas, perguntas de rotina dos agentes da alfândega. 2 homens passam pelo corredor verde declarando que estão levando apenas pertences pessoais. Mas suas malas parecem estar muito cheias. Os inspetores decidem verificar a bagagem. Abrem uma mala, cigarros. Abrem a segunda, novamente cigarros. A terceira, adivinhar. No final, os agentes da alfândega contaram mais de 2.500 carteiras. Um verdadeiro depósito móvel de tabaco. Esses cigarros são produzidos na Armênia, mas não têm selos fiscais russos. O que significa... Estamos diante de contrabando. E como se descobriu, o lote é avaliado em mais de 1,5 milhão de rublos. Agora, esses empresários enfrentam até 10 anos de prisão. Afinal, de acordo com as leis russas, a importação ilegal de produtos de tabaco é um crime grave. Assim, uma viagem mal sucedida a Moscou pode se transformar para eles em uma longa jornada para lugares não tão distantes. Imagine um dia comum no aeroporto, passageiros passando pelo controle com suas malas através do aparelho de raio-x.
Parece que não há nada de incomum, mas então aparece na tela uma imagem que chocou os funcionários. Dentro de uma das malas, uma criança pequena. Esta história aconteceu nos Emirados Árabes Unidos em 2012. Um casal egípcio decidiu que a melhor maneira de levar seu bebê de 5 meses era simplesmente escondê-lo na bagagem. A razão? A criança não tinha visto e os pais não quiseram esperar pela sua emissão. Eles decidiram que poderiam simplesmente contornar o sistema. Literalmente. Mas aqui está o problema. Os scanners nos aeroportos. Isso não é brinquedo. Eles usam raios-x e expor um bebê a eles é, para dizer o mínimo, uma ideia muito ruim. Quando os funcionários do aeroporto tiraram o bebê da mala, ele felizmente estava bem. Mas seus pais não estavam. Eles foram detidos e acusados de contrabando e de colocar a vida da criança em risco. Então, se de repente você achar que a burocracia é demorada e cansativa, apenas lembre-se, é melhor gastar 2 dias esperando por um visto do que 2 anos em processos judiciais. É notável que este não é o único caso de transporte de crianças. Em novembro de 2018, em Dubai, foi encontrada uma mala com outro bebê vivo dentro. Junto com o bebê na bagagem, havia itens necessários para o voo no avião. Não foi possível identificar os pais da criança. Além disso, há uma versão de que o bebê foi deixado no aeroporto por pessoas completamente alheias. De acordo com informações não oficiais, a mala com o bebê estava sendo transportada para o exterior por criminosos que o sequestraram no Paquistão. Graças à vigilância dos funcionários do serviço de segurança, o crime foi evitado e o bebê foi salvo. O bebê foi retirado da mala junto com outros itens que estavam lá. Depois disso, a criança foi examinada. Ele foi considerado completamente saudável. Atualmente, ele está em segurança e sua vida não está em perigo. A criança parecia ter cerca de 5 meses de idade. No entanto, não foi especificado quando exatamente a criança foi encontrada. Vamos acreditar que as crianças encontradas estão bem. Vamos seguir em frente. Hoje eu falei sobre diferentes cargas na bagagem. Alguns casos pareciam engraçados, outros assustadores. Mas o que aconteceu em Liverpool certamente merece se tornar a base para o enredo de uma comédia negra. Imagine, no balcão de check-in está uma mulher, ao lado dela, seu marido idoso, em uma cadeira de rodas, usando óculos escuros. Uma viagem familiar tranquila? Nem tanto. Os funcionários potos do aeroporto ficaram desconfiados porque o homem não se movia. E como se descobriu, não era à toa. Ele estava morto. Pelo menos a morte ocorreu há 12 horas. A mulher e sua filha afirmaram que ele estava vivo quando foram para o aeroporto. Sim, ele parecia pálido, mas isso não significa que ele estava morto, declarou a filha indignada. No entanto, os médicos confirmaram que o homem faleceu muito antes de sua chegada. A polícia deteve as parentes por tentarem transportar uma pessoa falecida sem notificar as autoridades. Elas foram posteriormente liberadas sob fiança. Mas a questão permaneceu. Foi uma tentativa desesperada de evitar a burocracia? Ou um plano mal sucedido para economizar no transporte do corpo? Imagine, você está andando pelo aeroporto, tentando pegar seu voo, enquanto todos ao redor passam tranquilamente pelo controle. Mas uma pessoa de repente atrai a atenção excessiva. Ele não se parece com os outros. Porque sob seu casaco esconde-se um colete à prova de balas, e ele está usando calças de material à prova de fogo. Não é apenas uma aparência chamativa. É um sinal, claro, de que algo está errado. Os funcionários de segurança do aeroporto de Los Angeles, ao descobrirem isso, iniciaram uma verificação minuciosa. O que eles encontraram na bagagem desse homem estranho os deixou chocados. Yunda Huang Harris, um cidadão americano de 28 anos de origem chinesa, tentava levar a bordo do avião facas, várias cacetetes e algemas. Mas isso não é tudo. O homem estava levando consigo sacos plásticos, que geralmente são usados para transportar corpos. Também foi encontrada uma granada de fumaça no esconderijo do homem. O que ele planejava fazer com esse arsenal e como ele conseguiu passar? O controle de segurança primário? Tudo isso permanecerá um mistério. Foi muito oportuno que o homem tenha chamado a atenção. É bem possível que suas intenções não fossem pacíficas e a bordo do avião ele poderia ter feito qualquer coisa. Presumivelmente, o homem estava a caminho do Japão. Como descobriram os investigadores, todas as ações do jovem para transportar o arsenal foram cuidadosamente planejadas. Como resultado, Harris foi responsabilizado pelo transporte de cargas perigosas. Não está totalmente claro quais eram os motivos por trás desse comportamento estranho, mas uma coisa é evidente. Ele não era apenas um passageiro aleatório, mas um potencial criminoso, imprevisível e perigoso.